Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Salmos capítulo 101, dos versículos 2 ao 4. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. O salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, nos dá boas instruções através deste salmo, através destes versículos. Primeiro ele diz, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Por que Davi diz que temos que ser inteligentes no caminho reto? Porque nós temos um inimigo que é muito inteligente e sabe ser bem astuto quando se fala de tentações. Seus ataques contra aqueles que andam na retidão não são ataques aleatórios, não são ataques que ele manda para qualquer pessoa. Ele age com estratégia e inteligência. Só que Deus nos deu sabedoria para sermos mais inteligentes do que ele. Quando uma pessoa sabe que seu ponto fraco é a bebida, por exemplo, ela tem que, por estratégia, ficar longe da bebida. Não deixar em casa garrafas de nenhum tipo de bebida alcoólica, não frequentar ambientes em que muitas pessoas estejam bebendo, evitar amigos que antes eram amigos de bebidas, amigos de bebedeira. Tudo isso para que não caia em tentação. Se o homem não pode ver uma mulher que ele logo quer sair da graça e ir para o pecado, ele deve se manter longe de locais que levem ele a cair no erro. Exemplo, academias de ginástica. Se um homem não consegue se conter, ele tem que primeiro ter autocontrole para depois frequentar esses ambientes em que o desejo da sua carne fala mais alto. Os pensamentos dele vão ficar muito sujos dentro de um local desse, porque ele vai olhar as mulheres malhando e vai começar a pensar um monte de besteira. Dei apenas 2 exemplos, mas em todas as áreas em que você se sente fraco, você deve manter uma estratégia de andar longe para que não caia. Essa é a inteligência que Davi está falando. Se portar com inteligência é se desviar da aparência do mal, se desviar do pecado. Tem muitas pessoas que se convertem e acham que podem viver como a velha criatura vivia, mas não podem, porque senão o que vai prevalecer será os pecados da velha criatura. Andar com a inteligência é andar como uma nova pessoa em Cristo, andar na retidão, andar longe do pecado. Logo em seguida, o salmista Davi faz uma pergunta. Ele disse, quando virás a mim? Essa pergunta Davi estava fazendo diretamente para Deus. Quando virás a mim, Senhor? Estou andando na retidão, me desviando do mal, andando com a inteligência que o Senhor me deu. Davi queria receber a visita de Deus. Ele queria que Deus olhasse para ele de uma forma diferente. Quando estamos andando com Deus, temos esse desejo de ter Ele cada vez mais perto de nós. Que Sua presença esteja em todos os lugares da nossa casa, no nosso trabalho, no carro quando dirigimos. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo. Então Davi ainda não tinha o privilégio que nós temos. Davi construía templos para que Deus pudesse visitá-lo. Deus habitava no meio daqueles templos. Hoje, Deus não habita mais em templos. Ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus, a morada do Senhor. Ele vive em nossa casa todos os dias se deixarmos. Como assim se deixarmos? Jesus não habita no meio do pecado. Então, primeiramente, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos e receber Ele como Senhor de sua vida. Depois, andar em uma vida reta, longe das sujeiras do mundo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em você, é o próprio Deus na sua casa.
Davi naquela época tinha que pedir a visita de Deus. Hoje nós temos Ele habitando em nós. Podemos todos os dias estar diretamente falando com Ele. Mas lembrando, a sua casa, que é o seu corpo, que é o templo de Deus, tem que estar sempre limpo, sempre longe do pecado. Isso para que Deus permaneça em você. Deus não habita em templos sujos, cheios de pecados. Davi continua falando em sua oração para Deus. Andarei em minha casa com um coração sincero. Andar em casa com um coração sincero é você honrar pai e mãe, é você ser obediente, não ser mentiroso, ser uma pessoa que demonstra para seus familiares que você realmente tem Deus habitando em você. Os nossos familiares precisam ver Jesus em nós, precisam ver a mudança que foi feita em nossa vida. Temos que ser exemplos para que eles queiram conhecer Deus. Davi continua: não porei coisa má diante dos meus olhos. Tem muitas pessoas que, ao invés de fugir da aparência do mal, estão caminhando na direção dele. Ao invés de estar fugindo do pecado, tentam ficar mais próximo dele. Deus está mostrando: não se contamine, fique longe. Mas parece que a pessoa quer voltar para a sujeira do pecado. Davi sabia que ele tinha que ficar longe de coisas que o afastavam de Deus, coisas que para ele poderiam fazer ele cair. Por isso ele disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Todos nós sabemos o nosso ponto fraco e sabemos exatamente de onde devemos nos afastar. Mesmo assim, Deus, com sua misericórdia, nos mostra que estamos indo na direção errada. Ouça a voz de Deus. Davi continua dizendo: aborreço as ações daqueles que se desviam. Temos que ficar longe de pessoas que nos levam para longe de Deus. Mas se essas pessoas forem nossos amigos, parentes, temos que repreender essa pessoa, aborrecer ela, mesmo dizendo: sabe, você está andando errado, o que você está fazendo não é certo. Se você quiser continuar no erro, continue, mas longe de mim. Tem que detestar o pecado dessa pessoa. Vejam o que eu falei: detestar o pecado e não a pessoa. E por último, nestes versículos que estamos estudando, ele diz: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Temos que ficar longe de pessoas que nos distanciam de Deus, pessoas que o tempo todo querem te chamar para viver em algo errado. Existem muitas pessoas que querem ter vantagens em tudo, querem tirar proveito das coisas. Mas nós, como cristãos, não podemos aceitar nada que é vindo do diabo. Aprenda uma coisa: Deus está sempre nos orientando e nos mostrando o que é certo. Mas Ele não tira o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha. Temos que andar longe do pecado, longe de pessoas que nos afastam de Deus e viver dentro de nossa casa, mostrando a diferença que Deus fez em nossa vida. Ser exemplo. Se seguirmos esses conselhos que o salmista Davi nos deu, através destes versículos, estaremos caminhando na direção certa. Estaremos fazendo o que agrada a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Que palavra maravilhosa! Que conselhos que o salmista Davi nos deu. Precisamos sim seguir em caminhos retos, andar na direção do Senhor, nos afastando do mal, nos afastando daquilo que nos levam para longe de Ti. Que possamos sim sempre estar caminhando na Tua direção, ser exemplo para os nossos familiares, para que possamos ganhar eles para Jesus. Ensina-nos cada vez mais a andar na Sua retidão. Queremos manter o nosso templo limpo para que o Senhor possa estar sempre aqui presente, para que possamos estar falando diretamente com o Senhor e o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor ouve as orações dos seus justos, mas não ouve as orações dos ímpios. Se nos mantermos retos diante de Ti, o Senhor se agrada e estará sempre nos ouvindo. Pai, como é bom andar na Sua presença. Como é bom saber que o Senhor ouve as nossas orações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam também ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.